Olá, eu sou a Rosinha da Capelania. Semanalmente estamos aqui compartilhando esse vídeo, falando um pouquinho da Palavra de Deus porque ainda não podemos estar de forma presencial, mas temos esse recurso tecnológico que nos permite estarmos juntinhos nesse tempinho gostoso que Deus nos proporcionou. Hoje nós vamos estar meditando na Palavra de Deus em Jó 14:7. Quem tiver uma Bíblia, quiser pegar a sua Bíblia, pode abrir em Jó 14:7, onde a Palavra de Deus nos diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Um ditado popular diz que a esperança é a última que morre. As pessoas assim mais pessimistas dizem: mas a esperança morre. A esperança morre. A gente tem esperança, mas daqui a pouco, com os acontecimentos, a gente acaba não tendo mais. Mas aqueles que confiam no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é poderoso, aquele que é o nosso escudo, a nossa fortaleza, aquele que confia nele, respondem: mas ainda que a esperança morra, ela se renovará. Ela ainda se renovará. E Jó, no livro de Jó, que Deus permitiu que o inimigo, que o diabo tocasse nele com doença, com a perda de todos os seus bens, dos seus filhos. Foi tantas lutas que Jó passou. E ele, nesse trecho aqui, ele estava meditando sobre a brevidade da vida. Então ele falou isso. Mesmo ainda que envelhecer na terra a raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Então, a gente vê que Jó, apesar de todas as lutas, apesar de todas as intempéries que ele estava falando, ele fez essa analogia entre a árvore cortada, quantas vezes, aqui mesmo, eu mesma, aconteceu isso comigo umas semanas atrás aí, em que deu um vento muito forte. Eu tenho uma planta grande num vaso de cimento, e com o vento ela tombou, estraçalhou, o vaso quebrou todinho, e as folhas, os galhos quebraram, a raiz quebrou, um pedaço da raiz que ficou dentro do vaso, ela ficou bem mortinha no chão. Eu não queria perder aquela árvore, porque ela é muito bonita, uma cheflera bem grande, bem bonita, e eu tive que cortar alguns galhos dela, até que eu encomendei um outro vaso, porque ela é muito grande, eu tinha que encomendar um vaso, até que ficasse pronto esse vaso. Eu ia jogando naquela terrinha que tinha sobrado de dentro do vaso, que estava ainda colado junto com a raiz, eu ia jogando uma terrinha, e as folhas estavam bem murchinhas. E as folhas estavam ficando cada dia mais murchas, mas tinha uns brotinhos novos ali que eu vi que eles ainda estavam sobrevivendo. Então, da mesma forma que acontece com a botânica, da mesma forma de que quando a gente vai jogando água, quando a gente vai regando, a gente pode ver os brotinhos novos, vão surgindo ali das cinzas. Às vezes a planta já está morta, uma raiz que está lá, lá cortada, uma planta cortada, quando você vê, nasce aquele brotinho verde. Meu Deus, da mesma forma que Deus faz com a árvore, com a botânica, com as plantas, Ele faz acontecer também a nossa vida. Se uma árvore é cortada, ela se renova.
né? E se uma raiz velha de um tronco morto sobre a terra, ele brota ao cheiro das águas e revive, né? Então, da mesma forma, nós podemos reviver, nós podemos, ao cheiro das águas, né, renovar, ter a nossa vida renovada. Quantas vezes a gente fica prostrado, a gente fica murcho, como eu falei, como com aquelas folhas daquela árvore minha que o vento derrubou, morta, caída, sem forças para levantar, prostrados, desanimados, sem esperança, achando que chegamos ao fundo do poço. E a gente mesmo fala assim, não tem mais jeito. Né? Mesmo que o desespero enfie suas garras sobre nós e a gente sinta o coração apertado, cada dia mais aquelas garras do desespero entrando mais fundo na gente, né? E mesmo que a nossa saúde fique abalada, e a morte muitas vezes nos mostra a sua cara, a sua carranca, né? Então, mesmo que as nossas forças se esgotem, porque quantas vezes as nossas forças se esgotam e a gente às vezes fala, eu só vou levantar, eu não vou levantar dessa cama, eu não vou levantar, eu não quero sair daqui, eu quero ficar aqui quietinha, eu não quero ter atitude nenhuma, eu quero ficar aqui parada, prostrada. Às vezes acontece isso mesmo. E as nossas forças se esgotam e a gente tomba, cai de cansaço. E a gente não quer levantar, não. Mas, queridas, como acontece com aquelas árvores que estão ali, no tronco, mortas ali, quando a gente vê surgir aquele brotinho, né? Assim Deus faz com a gente. E Ele nos renova, Ele pode soprar em nós, Ele é poderoso para soprar em nós um novo ânimo, nos aprumar, nos afirmar e fazer com que a gente tenha novas expectativas, porque Ele pode mudar a minha e a sua história. Por quê? Porque Ele é um Deus que sonda o nosso coração, Ele conhece os nossos caminhos, Ele nunca deixa de nos ouvir quando a gente consagra as nossas vidas a Ele, quando a gente tem esperança nele, quando a gente sabe em quem a gente crê. A esperança nele nunca morre. A gente sabe que mesmo que a gente fique ali prostrado, mesmo que a gente fique desanimado, mesmo que as lutas façam a gente entender, mesmo que as lutas façam a gente se sentir como se estivesse ali no fundo do poço, né? Mas a esperança dele nunca morre. Ela ressurge das cinzas porque o Espírito Santo de Deus coloca no nosso coração essa esperança. Por nós mesmos a gente não consegue, não. Mas quando a gente crê naquele que é poderoso, naquele que é majestoso, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que tirou o povo dele, porque ama, ele nos ama. Ele nos ama, não é porque ele nos ama, porque o amor dele é sem limites. E nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, quando a gente está ali deprimido, triste, então ressurge das cinzas, brota, a esperança brota dos vales mais escuros, porque Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve o gemido do nosso coração. Quantas vezes a gente não tem nem força para orar, mas Ele ouve o gemido do nosso coração. E quantas vezes quando a gente acha que está tudo acabado, uma porta se abre, porque Ele abre a porta, e a porta que Ele abre, ninguém fecha. Às vezes a gente, meu Deus, como isso pode acontecer? Meu Deus, como que tem alegria no meu coração, mesmo eu passando por essas lutas? Porque a palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, mesmo quando a gente estiver caído, tombado ali, tal qual aquelas árvores ali, aqueles troncos ali, e a gente vai elevar o nosso pensamento no Senhor, naquele que tem todo o poder. A gente tem que buscar a presença dele.
a gente num suspiro clama por Ele. A palavra de Deus fala, clama-me. Eu gosto muito desse versículo. Acho que todos os meus vídeos eu falo esse versículo, porque eu falo com Ele, eu medito nele, eu grito, eu falo dele todo dia na minha vida, todo tempo. Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quantas vezes a gente nem sabe, a gente nem imagina, mas acontece. Ele vai mudando a história, um novo acontecimento, uma nova esperança brota, uma porta se abre. E ele faz porque Ele nos ama. Então, precisamos, mesmo que sem forças, buscar a presença dEle, que os nossos olhos estejam postos neles, pois Ele ouve, pois Ele não tem prazer em que a gente fique prostrado, Ele não quer isso. Ele quer que os seus filhos fiquem aprumados, em pé, olhando altaneiramente para frente, caminhando, marchando. Ele mesmo, quando aquele povo saiu do Egito, que aquele povo estava acuado ali, amedrontado, o exército de Faraó atrás, o Mar Vermelho na frente. Ele mandou Moisés colocar a mão dele estender a mão sobre o Mar Vermelho, e o mar se abriu. E aquele povo pôde passar a pés enxutos. E ele falou o quê? Para Moisés falar para o povo: diga ao povo que marche. E ele, nesta tarde, neste dia, nesta manhã, não sei que horário você vai estar ouvindo esse vídeo, está te dizendo: levanta, levanta e anda, marche, marche, olhe para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, que os nossos olhos estejam postos no Senhor, porque Ele ouve o nosso gemido, Ele ouve a nossa oração. Quando a gente ora, alguma coisa acontece. E Ele não está... A palavra diz que o guarda de Israel não dorme. Ele não dorme. Enquanto a gente dorme, Deus está trabalhando para nós. Deus está movendo as águas a nosso favor. Quando a gente confia, quando a gente entrega, quando a gente ora, quando a gente busca na palavra dEle. Quantas vezes, meu Pai, a gente está triste, a gente está entediado, a gente está preocupado com alguma coisa, mas a palavra de Deus fala, lançando, 1 Pedro 5,7, lançando sobre Jesus Cristo toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. E quando você abre a palavra, quando você lê um versículo, você não é mais a mesma pessoa, a esperança já brota, tal qual aquela água que bate naquela plantinha, que ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Assim acontece com a nossa vida. E nós vamos dar frutos novamente, como planta nova. Nem parecia aquela planta que estava cortada, que estava caída ali no chão. Mas ela renasce ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como planta nova. Assim Ele faz com a planta, assim com a botânica, e Ele faz assim com a nossa vida, que Ele nos ama muito mais. Nós somos a imagem e semelhança dEle. Ele nos ama. A palavra de Deus fala que nós somos a menina dos olhos dEle. Vale a pena confiar nesse Deus maravilhoso. Vale a pena crer que Ele é a nossa esperança. A nossa esperança chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, que não muda. Ele é o mesmo. E Ele está aqui. Ele está com a gente. A palavra diz que quando tem 2 ou mais reunidos no nome dEle, Ele está presente. Tenho certeza que eu estou aqui, você está aí me ouvindo. Ele está aqui. Ele está ouvindo o nosso clamor. Ele está ouvindo o gemido do nosso coração. A palavra dEle diz lá em Efésios 3:20. Efésios 3:20, deixa eu abrir aqui a palavra. Eu gosto muito de ler, de meditar, mas abrindo sempre a palavra de Deus, Efésios 3:20 me diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele pode mudar a minha e a sua história. Ele é um Deus que está interessado em nosso bem. A gente sabe que Ele não perde o controle de nada e que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Mesmo que não seja o que eu quero, mesmo que não aconteça o que eu quero,
Mas se a gente confia e a gente crê, a gente sabe que Ele está no controle. E o que Ele fizer, nós podemos confiar que é o melhor para nós. Porque o amor dele é sem limites. E a palavra de Deus, ainda vou deixar esse versículo para vocês. Salmo 121, que eu gosto muito. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro, a minha esperança, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Que Deus abençoe cada um de vocês, sua casa, sua família, sua vida. Espera nele, porque Ele é a nossa esperança. Espera em Jesus, confia nele, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer, é promessa, é palavra de Deus. Deus abençoe e guarde cada um de vocês. Amém.